Pessoal, o seguinte, como às vezes ficar todo mundo de câmera ligada pode atrapalhar, aí num primeiro momento, né, ficar só as meninas. Viviane, você acha que a gente fica também? Acho que melhor para ficar com a conexão melhor, né, Rízia? É, Nós duas desligarmos a câmera, só na hora de isso. falar que a gente liga. Aí ficam só vocês, eu, Viviane e Lucas, a gente fica com ela desligada, mas estamos aqui. Então, gente, muito bom dia a todos, tá? Agradeço imensamente em nome da Marinês e da Thaís, né? Todos os colegas e amigos queridos que estão aí prestigiando, né? A defesa de trabalho de conclusão de curso delas, intitulada O uso de Python para otimizar a obtenção de indicadores chaves de desempenho operacionais por meio de partes diárias. Esse trabalho foi desenvolvido pela Marinês Oliveira e pela Thaís Pereira Fonseca. Foi orientado por mim e também pelo Lucas Augusto Las Casas Freitas, principalmente essa parte de programação, né, gente? Que vocês sabem que não é a praia da professora de vocês, né? Mas elas fizeram um trabalho muito bom e eu vou passar a palavra para vocês. Vocês têm de 20 a 30 minutos, tá? Para fazer a apresentação de vocês. E aí depois a gente retorna aqui com as câmeras ligadas, a banca para os questionamentos, tá bom? Tá Passo a bem. palavra para vocês, gente. Eu vou estar com a câmera desligada, o microfone, mas qualquer coisa é só vocês me chamarem aqui, tá? Obrigada, Lise. Tá, ok. Então, olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Thaís, eu vou dar início à apresentação, a Maria vai dar continuidade. Bom, a gente tem aqui Thaís, só um segundo, que foi uma falta minha tremenda, né? Agradecer aqui a professora Viviane, que ainda está em licença e maternidade, mas aceitou com muito prazer participar dessa banca, que era um desejo das meninas desde o início, viu, Viviane? Que você tivesse aqui de alguma maneira. Então, como não pôde auxiliar durante o trabalho, que eu falei, não, o nenenzinho está pequeno, gente, não é assim não. Mas a gente agradece imensamente, viu, você ter aceitado ainda, estando ainda de licença maternidade, viu? Obrigada, querida. Bom, então, dando continuidade, eu sou a Thaís, eu vou começar a apresentação, depois a Maria vai dar continuidade. A nossa agenda conta com uma introdução, objetivos, metodologias, que serão apresentadas por mim, os resultados e discussões serão apresentados pela Maria, e, por fim, nossas referências bibliográficas. Bom, com relação, dando uma breve introdução ao nosso trabalho, a gente trata de uma lavra subterrânea que tem várias áreas envolvidas, e uma área que a gente pode destacar é a área de desenvolvimento, o setor de desenvolvimento, que tem um ciclo produtivo de lavra associado, que está ilustrado nessa figura aqui, que conta com as operações de perfuração, carregamento explosivo, detonação, ventilação, abatimento de choco, limpeza e carregamento do material, atirantamento do corpo e, por fim, aplicação de concreto projetado e inicia novamente o ciclo em uma perfuração. Dentro dessas operações, a gente pode destacar o uso de equipamentos auxiliares, né, equipamentos que são responsáveis por auxiliar essas operações. A gente pode destacar a perfuração, que é um equipamento direcionado para perfuração, ele auxilia na produção, então ele é direcionado para perfuração e aplicação de explosivos para produção em si, e o robot, que é um equipamento de contenção, que ele está mais relacionado às operações de contenção, como atirantamento, aplicação de resina, que são utilizados para dar estabilidade para o corpo remanescente após a detonação, né? E para obter informações com relação a essas operações, a gente precisa fazer isso através de alguma forma, e geralmente a gente faz por apontamento. E são dois apontamentos mais comuns: o apontamento por parte diária, que é um apontamento que o operador preenche. Aqui nessa foto aqui a gente pode ver um exemplo. Aqui, embora esteja digitada, ela é manuscrita pelo operador durante a operação, naquele turno. Ela é uma operação que ela conta com preenchimento manual da parte diária pelo operador. Posteriormente, tem uma digitalização dessas partes diárias.
elas são enviadas à central de controle operacional, onde ocorre a digitação, mediante a elaboração dos bancos de dados. Posteriormente, tem a conferência dos dados da parte diária e do banco de dados pelo setor de desenvolvimento da mina, uma análise do processo posterior e uma tomada de decisão. Já no apontamento digital, a gente pode ver aqui esse display aqui, a figura de um display, já é uma tecnologia embarcada ou uma tecnologia desenvolvida, utilizada em tablets, por exemplo, que visam facilitar a inserção dessas informações. Então, você tem a inserção dos dados nessa plataforma que é desenvolvida, tem a geração do banco de dados automaticamente, então esses dados são gerados automaticamente, enviados para a central de controle operacional, e, consequentemente, você tem os gráficos e a análise gerados automaticamente, e, consequentemente, a tomada de decisão. Então, a gente pode perceber que a tomada de decisão ela é muito mais eficiente no apontamento digital. Só que um problema que a gente tem é que o apontamento por parte diária ele ainda é muito utilizado, principalmente em um setor como o desenvolvimento, que é um setor que ele é necessário, mas ele é um setor que ele não gera retorno financeiro direto. Então, trocar a frota, fazer o desenvolvimento, nem sempre é uma medida adotada nas empresas. Bom, então, por fim, o objetivo geral dessa pesquisa é desenvolver um script que execute todo o processo de análise de dados, de forma a obter-se com mais agilidade e com maior grau de confiança os indicadores-chave de desempenho, os KPIs, da área operacional. Além disso, sugeriu o uso do OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres, para a leitura dos apontamentos por parte diária e facilitar a correção desses dados. Como objetivos específicos, nós temos desenvolver um script em Python, que compara o banco de dados de horas e de produção, propor a utilização da tecnologia de OCR para a leitura das partes diárias e conferir a informação obtida nos bancos de dados, e a comparação de tempo e custo empregado no método atual, na obtenção dos KPIs, e no método proposto nesse trabalho. Na nossa metodologia, a gente tem basicamente 5 etapas. A primeira seria a análise do modelo atual e a proposição de um modelo para a obtenção dos KPIs operacionais. O segundo seria o desenvolvimento do script em Python para a obtenção dos KPIs, por meio dos bancos de dados. O terceiro, o uso do reconhecimento óptico de caracteres, do OCR, na leitura dessas partes diárias e a comparação dos resultados obtidos. Por fim, um banco de dados, né, que a gente vai tratar os nossos inputs utilizados nesse trabalho. E, por fim mesmo, o cálculo dos KPIs. Então, iniciando aqui nossa metodologia, a nossa proposta inicial foi uma comparação entre o processo atual e a nossa proposição. Então, a gente tem uma parte diária, que ela é manuscrita pelo operador, ela é enviada para a central de controle operacional, onde as informações as partes diárias são escaneadas, digitalizadas, gerando os bancos de dados, que são direcionados para a área de desenvolvimento. Nessa área de desenvolvimento, é feita uma conferência da parte diária que foi realizada, escaneada, com um banco de dados, e é só assim gerar os KPIs da área. A nossa sugestão, ela já conta com uma parte diária, a parte diária continua sendo manuscrita, a gente propõe o uso do OCR, que seria a leitura óptica, né, o reconhecimento desses caracteres, e associação com o script de programação, que conseguiria fazer a leitura e a junção desses bancos de dados, e gerar os KPIs. E a conferência pelo CCO e pela parte de desenvolvimento de mina seria uma operação auxiliar ou complementar ao processo, e não uma necessidade para a geração dos KPIs. E nossa segunda etapa seria o desenvolvimento do script em Python. Então, nós desenvolvemos o script em Python no editor VS Code, que é um editor da Microsoft gratuito, e a gente associou com ele também o notebook Jupyter, que é uma ferramenta muito utilizada para desenvolvimento de códigos experimentais, porque a gente consegue inserir trechos de códigos e obter os resultados. Então, a gente consegue ver se o código está funcionando corretamente por partes e consertar ao longo do caminho. A gente utilizou também a biblioteca Pandas, que é uma biblioteca muito utilizada para lidar com bancos de dados, que é o nosso caso. E, por fim, a gente fez essa transcrição do notebook Jupyter, que a gente utilizou para fazer o código, as partes do código, para estruturar o código em linguagem de Python. E aqui vocês podem ver a figura
é do nosso script elaborado, que não está em escala, mas foi basicamente o script que a gente obteve. A terceira parte foi a proposição do OCR, que a gente teve a leitura de 43 partes diárias. Geralmente são 44 partes diárias, que são 4 turnos, 11 equipamentos em operação na frota. Só que nesse dia, no dia 26/4, que foi o dia que a gente utilizou para analisar, ele foi 43 partes diárias. A ferramenta utilizada foi a Amazon Textract. E essa extração da ferramenta, ela pode ser feita por texto, tabelas ou formulário. Nesse trabalho, a gente utilizou a extração por tabelas e formulário. E, por fim, a gente teve um output de uma tabela do Excel com todas as informações. Então, aqui do lado, a gente pode ver uma figura de uma parte diária manuscrita do setor de desenvolvimento da mina X. Então, vocês podem ver que está manuscrito e a ferramenta ela fez a leitura e gerou uma planilha com esses dados. Com relação aos nossos inputs, a gente teve 3 inputs. A planilha escala de trabalho, que é uma planilha que conta basicamente com a data, turno e a nossa frota. Aqui está demonstrando só o turno 1, mas a gente tem essa relação para o turno 2, turno 3, turno 4, turno 4. Temos a planilha LAP horas, que ela já é uma planilha que vem trazendo informações referentes às horas do processo, então as horas em frota, as horas que o equipamento estava disponível e as horas que ele realmente estava realizando uma atividade produtiva. E, por fim, a planilha OLAP produção, que ele já especifica a produção executada, as horas efetivas e o tipo de produção executada, assim como a quantidade da operação, né, tipo perfuração com resina, e a metragem. E, por fim, a gente obtém 2 outputs, que serão utilizados posteriormente, que é o BD atirantamento conferência e o BD indicadores diários. E, por fim, a gente tem o cálculo dos KPIs. São KPIs operacionais do setor de desenvolvimento. A gente fez o cálculo desses KPIs através de uma planilha do Excel. A gente obteve, no final, um quadro com KPIs para a frota de desenvolvimento. E os KPIs utilizados, né, analisados, a disponibilidade física, o fator de utilização, a produtividade, tanto para tirantes aplicados como para métodos perfurados, assim como o somatório de tirantes aplicados, métodos perfurados, telas aplicadas e cavilhas instaladas. E agora a Marinês vai apresentar para vocês os nossos resultados e discussões. Bom, gente, agora falando um pouquinho dos nossos resultados, né? Eu vou abordar aqui 4 tópicos, referente ao script desenvolvido, outro com relação aos nossos dados de saída, né, os nossos outputs e os nossos KPIs obtidos aí. O terceiro, os resultados da nossa tecnologia de OCR utilizada, né, que foi o Amazon Textract, e por fim, os benefícios que a gente teve, né, tanto com o nosso script desenvolvido quanto com o OCR utilizado. Bom, com relação ao script, aqui no fluxograma, vocês podem acompanhar aí no formato arredondado, tudo que é redondinho aí são os nossos inputs. Em cinza, é algo que foi um output e se tornou um input depois, tá bom? Mas agora falando aqui nos coloridinhos mesmo. Foram aqueles inputs que a Thaís falou lá no início. Então, em verde, a gente tem o OLAP horas, em vermelho, o OLAP produção, em amarelinho, a escala de trabalho. Eles foram inputs desde o início do processo. Aqui em cinza, né, como eu falei anteriormente, a gente tem o BD atirantamento conferência, que no primeiro momento ele foi um output e depois ele transformou-se num input, para gerar, então, o output final, que foi o BD indicadores diários, tá bom? Agora eu vou falar aqui desse fluxograma. Inicialmente, a gente pegou esses 3 inputs, o OLAP horas, produção e escala de trabalho, a gente carregou eles lá no nosso script. Então, a gente selecionou colunas e filtrou informações de interesse, né? Lembrando que a gente usou ali o Pandas, né? A biblioteca Pandas, e tudo que vem junto com ela, né? Então, a gente usou ali queries e utilizou esses bancos de dados, né? Filtrou essas informações, uniu os OLAPs por meio de funções join orders, criou novas colunas, e a gente obteve esse primeiro output, que foi corrigido e criado, e aí por meio de um loop, né, e funções iteros. E aí, com isso, a gente selecionou as colunas e filtrou as informações de interesse, e aí, novamente, a gente pegou os 3 bancos de dados iniciais,
uniu os bancos de dados e criou novas colunas, né, com a mesma função join outer, e agora a gente pega esse output que se tornou um input e então obtém o nosso output final. Agora a Thaís vai mostrar para vocês o script rodando mesmo. Aí dá o ESC. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma pastinha, mostrando para vocês, a gente tem uma pastinha do nosso projeto. Quando a gente vai abrir, a gente tem o VS Code instalado, então a gente vem aqui abrir com o VS Code, a gente deixou aberto para facilitar. Então, a gente tem a pastinha do projeto, nós temos a pastinha Input e a pastinha Outputs. Em Inputs, a gente pode ver aqui que a gente tem a escala de trabalho, a LAP horas e a LAP produção. Na pastinha de Outputs, nós não temos nada. Então, a gente vai executar o código agora e ver a geração dos Outputs. A gente estava testando aqui. Então, aqui, a gente vai rodar o código. Aí ele mostra os passos executados, olha lá, argumentos lidos, todas as etapas. E no final, ele te mostra aqui o tempo executado, que aqui a gente obteve o tempo de 4,96 segundos. Esse tempo ele pode variar dependendo da máquina, da potência da máquina, né? Então, ela pode ser menor, pode ser maior que isso, mas em média é esse valor. E aqui, voltando aqui na pastinha, a gente tem aqui em Outputs, a gente vê que houve a geração de 2 outputs. E a gente pode ver aqui também que ele foi gerado agora, 9:19, ele foi gerado agora. Então, ele é gerado no momento da execução do código. E eu acho que é isso, e a Maria vai dar continuidade agora. Bom, agora falando dos nossos dados de saída, né, que foram os nossos outputs e os KPIs obtidos com eles. Bom, o primeiro banco de dados de saída foi o atirantamento conferência, que ele tem essa carinha aqui, em que a gente vai ter basicamente a informação ali dos operadores, né, as horas que eles estão trabalhando efetivamente, e a informação de produção de cada um deles, né? E aí a gente pode tirar o que cada operador está fazendo, quanto tempo que cada operador está levando para esse tipo de tarefa. No BD Indicadores Diários, aí é a partir dele que a gente vai tirar os KPIs efetivamente, né? Porque nele a gente tem a informação de todas as horas aí de processo e todas as produções que a gente tem aí no processo. E aí para cada turno e para cada equipamento, né? Então, vocês podem ver aqui turno 1, turno 2 e todos os equipamentos aí da nossa frota. Aqui 3 e turno 4 também. E com isso, né, no BD Indicadores Diários, por meio dele a gente calcula os nossos KPIs de interesse, né? Tanto aí para os jumbos de contenção, para os jumbos de telamento, perfuração e robolts. E aí, no caso, né, por exemplo, a disponibilidade física, fator de utilização, a produtividade, né, tanto de tirantes por hora, metros por hora, telas por hora, metros perfurados, né, soma de metros perfurados, telas, tirantes aplicados, telas aplicadas, cavilhas instaladas. E, além disso, a gente pode obter, por meio de cálculo simples no Excel, um informativo, né, do que cada equipamento estava fazendo em cada turno, né, o que é bem legal aí para a área operacional. Então, a gente pode ter uma noção aí. Agora, falando dos resultados aí do Amazon Textract, né, a gente usou o Application Programming Interface, que é o Analyze Document, e por meio dele, como a Thaís já falou, né, a gente utilizou extração por tabelas e extração por formulários. Aqui vocês podem acompanhar 3 prints que foram tirados quando a gente utilizou aquela parte de área que a Thaís mostrou lá na metodologia da extração por tabelas, como que ele funciona, né? Fazendo a extração por tabelas e como que ele funciona fazendo a extração por formulários. A extração por tabelas, vocês podem ver aqui que é dessa forma aqui, tá vendo? Então, ele dá um printzinho aqui e extrai a informação dessa forma aqui, ó. E a extração por formulários tem mais essa carinha aqui, ele vai pegar tudo de uma vez. E com isso, né, a gente fez para as 43 partes diárias, né, do nosso processo, e os resultados foram o seguinte. A gente teve 10 casos de leitura correta, 23 casos que a gente considerou solucionáveis, e isso representa 76,7%. 6 casos a gente considerou críticos, pois não identificou o equipamento da operação. Isso representa 14%. E a gente teve 4 casos não solucionáveis, porque ou não gerou output ou o turno estava errado. E isso representa 9%. Nesses casos aqui em verde,
esses 23 que foram solucionáveis, eles são solucionáveis por meio de artifícios simples de programação, por meio de um código simples a gente consegue solucionar. E esses aqui, que não identificam o equipamento, a gente também consegue solucionar por meio de um código mais avançado. Com isso, a gente considera que a assertividade da ferramenta para a leitura de partes diárias pode variar de 76% a 90%, o que é bem interessante aí para seu uso, né, para leitura de partes diárias. E agora falando dos benefícios do script do OCR. Com relação à agilidade na obtenção das informações. O processo atual, o que seria feito pelo script, é feito por uma pessoa e leva 1 hora e 30 minutos em média. E o nosso processo proposto, feito pelo script, leva, como vocês viram, né, menos de 5 segundos em média para gerar ali os outputs sinais. O processo feito pelo OCR, a gente não conseguiu rastrear a informação, né, de tempo para escanear, digitar manualmente, enviar para o servidor. Mas, para ser feito pela tecnologia da Amazon TextRact, o tempo de processamento do TextRact varia de 1 a 60 segundos no total, e a gente teria associado a ele apenas a questão de escanear, né, porque a gente precisa ainda escanear. Mas, então, qualitativamente, vocês podem ver que esse tempo seria menor. No processo atual, tanto o que seria feito pelo script quanto pelo OCR, com relação à confiabilidade dos dados, a gente tem que um ser humano realiza o processo, então a gente tem a questão da susceptibilidade à falha humana, e no nosso processo proposto, pelo script, a gente tem que um modelo determinístico, que vai respeitar as regras de elaboração dos bancos de dados. E o do OCR, a gente tem a questão da assertividade, né, de 76% a 90%, e isso vai depender dos ajustes a serem realizados, né? E, além disso, a gente tem que envolver o IA, né, que é uma inteligência artificial, e que vai entregar cada vez melhores resultados. Com relação ao custo associado, no processo atual, para ambas as etapas aqui, a gente tem que um ser humano realiza o processo, então a gente tem o custo aí de salário associado, e no processo proposto, a gente tem que o do script, o editor, é o VS Code, que é uma ferramenta gratuita, então o único custo associado é relativo ao desenvolvimento do script mesmo. E do OCR, os custos vão ser conforme a demanda, de forma que para as 44 partes diárias do setor, o custo total seria de, no máximo, R$ 475 mensais. E, concluindo agora, né, no nosso trabalho, a gente pode aplicar ciência de dados numa área específica da mineração, e a gente objetivou a otimização de um processo, né, e para isso, a gente desenvolveu um script de programação em Python, e, além disso, a gente avaliou a viabilidade do uso de uma ferramenta de OCR, que foi a Amazon TextRact, e a gente considerou os nossos resultados satisfatórios. No caso do script, a gente teve uma duração de 5 segundos para realizar o processo, sem falhas humanas associadas, e é um custo relativamente interessante, né? Tendo em vista ali que o VS Code é uma ferramenta gratuita e a gente vai ter o custo associado só de desenvolvimento mesmo do script. O OCR, a gente tem uma duração de 1 minuto para a leitura, né, das 44 partes diárias, e resultado também das 44 partes diárias, com essa assertividade de 76% a 90%, a depender dos ajustes realizados, né? E com um custo de R$ 475 por mês. E com isso, a gente considera que o modelo proposto possibilita a otimização de processos e os torna mais ágeis, confiáveis e auditáveis, e benefícios que são imprescindíveis no mercado atual. As nossas referências, e obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, meninas, pela apresentação, tá? Dentro do tempo correto, muito clara, muito objetiva, né? Seguindo agora, então, eu vou passar para a Viviane, né? Porque o Lucas depois, se quiser fazer alguma consideração, mas eu e ele já passamos né, o material já passou por nós, já fizemos verificações, mas depois eu te passo a palavra, tá, Lucas? Vou passar agora para a professora Viviane, os comentários, considerações e perguntas para vocês, tá? Ótimo. Primeiramente, né, muito obrigado pelo convite. A gente fica, como professor, né, muito tranquilo em avaliar um trabalho da Maria Inês e da Thaís, porque são excelentes alunas, né, tem um histórico acadêmico muito interessante dentro do curso de Engenharia de Minas, e isso nos dá muita tranquilidade e também a gente fica muito lisonjeada, né, das meninas terem pensado em mim, especialmente,
para orientar e agora avaliar esse trabalho. Eu, Rízia, graças a Deus que eu não aceitei o convite de orientação, de coorientação, porque eu vi que deu um trabalho do cão, isso aí que elas fizeram. Então, o Daniel José, que já está aqui na plateia, já sofreu comigo e era um tema bem afim à minha área. Já sofreu, assim, por causa da licença maternidade, coisa e tal, né? Por causa que a gente fica com um tempo mais reduzido para fazer o que a gente fazia antes, a gente vai ajustando. Mas fiquei muito feliz, né, de participar agora, né? Estou muito feliz de participar agora como avaliadora do trabalho. É um trabalho que eu aprendi muito, vi muitas coisas legais, interessantes, que eu vou comentar agora com vocês, né? Assim, texto muito bem escrito, muito claro. Isso é uma característica, né, tanto da Thaís como da Maria Inês ao longo do curso de graduação. É muito caprichado, né? Sempre o trabalho que elas nos entregam. Então, com relação a isso, né? São só elogios. Então, eu vou compartilhar minha tela, meninas. Aí depois a gente volta para a apresentação de vocês, que eu fiz um PDF com comentários, tá? Sobre o texto, principalmente, que a gente, né, na avaliação, a gente lê o trabalho de vocês, né, e faz comentários em cima do que foi escrito. Aí tem a apresentação também que nos ajuda a tirar dúvidas. Então, eu vou compartilhar meu PDF e depois a gente volta para a apresentação, que eu acho que fica melhor para o pessoal, né, principalmente os ouvintes, né, verem do que a gente está falando. Então, aqui vou compartilhar minha tela agora. Tela, isso. Aí eu acho que vocês já estão vendo a minha tela, né? Sim. Sim. Então, a primeira coisa que eu vou falar, mas eu não vou me ater a isso, uma revisão gramatical vocês podem fazer com alguma colega de vocês que saiba bem português, sei lá, alguém da letras, ou uma pessoa que, né, não seja da letras, mas que de fora, porque às vezes a gente fica lendo tanto texto que a gente começa a não perceber aqueles pequenos erros gramaticais ou de digitação. Então, eu vou passar por alguns desses erros, mas eu não vou focar nesses erros, tá? Esses erros gramaticais ou de digitação que eu percebi, eu fui marcando eles de amarelo. Marcações vermelhas, como essa daqui que eu coloquei para vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Eu vou mandar esse PDF para vocês, né? Quando vocês falam, né? Por meio de tecnologia embarcada no equipamento. Então, aqui eu falo, né, na hora que eu li, né, pensando que eu sou uma leitora e estou aprendendo sobre esse assunto, vocês mencionarem que essa tecnologia embarcada é geralmente um tablet ou um celular, onde o operador faz apontamentos. Então, não é a máquina informando ao sistema qual tarefa que está sendo realizada. É o próprio operador, né, que está ali na frente de uma interface, no caso aqui, exemplo, um tablet, e ele está fazendo um apontamento digital. Então, isso também é um trabalho humano, né? Também está suscetível a erros. Eu sei que é mais fácil você pegar esse erro do que no papel, né? Uma vez que às vezes você vai imputar um dado ali que, né, ele está falando que ele pode, se fosse um caminhão, né, no papel ele estaria movimentando uma quantidade, por exemplo, de 40 toneladas, mas ali no papel ele escreve 400 toneladas. O papel aceita esse 400. Mas a interface digital não vai aceitar. Então, ela vai filtrar, né, alguns tipos de erro logo na origem. Mas, mesmo assim, é possível que essa captação de dados seja suscetível a erros. Aí aqui só estou dando, né, digamos assim, um spoiler, né, desse ponto sensível, né, que o apontamento digital ele é menos suscetível a erros, né, se comparado à captação de dados no papel, mas ainda assim é susceptível. Aí aqui só para dar um exemplo, aí esse PDF é sempre para vocês lerem assim, o que tiver de vermelhinho, aí vocês dão mais atenção. Mas atenção. Aí com relação a isso, né, vocês falam muito da parte diária e da tecnologia embarcada, que é o tablet ou o celular.
sempre lembrar, né, que o apontamento digital também depende de atividades humanas, né? Alguns erros absurdos, eles já são eliminados ali na origem, mas a depender da atividade do equipamento, erros humanos no apontamento ainda são produzidos, né? Vejam bem, a gente está num nível, né, de tecnologia que você ainda precisa que o ser humano faça isso. A máquina ainda, né, a gente não tem aquela inteligência artificial no nível tal que ela mesma informa o que ela está fazendo para o sistema, né? É o ser humano que está informando. Então, quando vocês falam assim, né, igual aqui está de vermelho, o apontamento por partes diárias está muito mais susceptível a erros, pois depende de atividades humanas, eu sugiro uma redação um pouco diferente, né? Eu falo assim, né? O apontamento digital, né? O apontamento por parte diárias, quando comparado ao apontamento digital, está mais susceptível a erros, porque aí dá alguns motivos específicos. Uhum. Vocês concordam com isso? Concordo. Tá. Uhum. Então, aí, mas sempre vocês conversam também com a Rízia, com o Lucas, para saber, né, qual parte, se vocês vão mudar mesmo aquela parte do texto ou não, e o que vocês discordarem, aí vocês podem se manifestar também. Aí o que está de verde é só ignorar. Aí vamos ver. Aí tem uns errinhos aqui, ó, por exemplo, aqui tem crase, aqui é caixa alta, eu uso a 6023. Então, citações em final de frase dentro de parênteses, mas eu não sei, vocês podem usar outra norma também para, né, trabalho de conclusão de curso. Mas igual eu falei, esses errinhos que estão de amarelo, eu não vou me ater a eles não, porque é coisa que eu peguei assim, perfumaria, digamos. Uhum. As chamadas, tá, meninas? Elementos gráficos não podem ficar flutuando no trabalho. Se você usar uma figura aqui, no texto tem que estar lá. A figura 1 mostra. Uhum. Correto? Uhum. Correto. Então, assim, né? Aí apareceu uma figura flutuando aqui. Aí a gente tem que sempre amarrar todos os elementos gráficos, né? Sejam eles figuras, quadros, tabelas, dentro do texto. Então, amarrar esse trem aí. Algumas eu percebi, aí eu fui marcando, outras não. Uhum. Beleza. Essa daqui eu achei interessante demais. Isso daqui, ó, que vocês escreveram. Olha só que interessante. Segundo o Ministério da Fazenda de 2014, jumbos e robots são listados como exemplos de equipamentos amplamente empregados na lavra subterrânea, principalmente nas etapas de desenvolvimento e produção. Tudo bem, isso é um conhecimento geral. A princípio, não precisava de ter citado a fonte. Mas eu pensei assim, o que o Ministério da Fazenda tem a ver com isso? Aí eu fui lá na referência, né, para ver por que o Ministério da Fazenda estava preocupado em definir onde que jumbos e robots atuavam dentro da lavra subterrânea. E aí eu vi que vocês citaram uma impugnação que a empresa fez contra o Estado, né, um documento público, tudo bem até aí, que o Estado estava acusando a empresa. Aí fala lá vários detalhes, né? É um documento de 14 páginas, estava acusando a empresa de não ter recolhido o ICMS, porque esses equipamentos eram utilizados na produção e a empresa defende que não, que esses equipamentos, jumbos e robots, são utilizados no desenvolvimento da mina, e por isso que não tinha que pagar o ICMS, coisa e tal. Enfim, mas o ponto que eu quero pegar aqui é o seguinte. Primeiro, né, que quando a gente está escrevendo um texto, e quando a gente está na posição de aluno mesmo, eu passei por isso há pouco tempo, que né, eu defendi meu doutorado ano passado, às vezes a gente fica sem saber o que a gente deve citar e o que não precisa de citar. Então, nesse caso aqui, é um conhecimento geral que esses equipamentos trabalham em lavra subterrânea. Então, de primeira mão, vocês não precisam de fazer nenhum tipo de citação. É a mesma coisa da gente falar assim, né? Vou dar um exemplo simples. Existem professores nas escolas. Né? Não preciso de citar um conhecimento, essa informação, porque é um conhecimento geral da nossa área. Mas, no caso específico aqui dessa citação,
Vocês duas que tomaram tanto cuidado em não falar qual empresa que era e qual que era a mina, que entregou tudo de bandeja nesse documento. Você entra lá e vê tudo dessa mina e dessa impugnação, né? Para quem, os ouvintes que estão aqui na plateia, é quando uma empresa não concorda com uma multa que levou. Aí, no caso, essa empresa tinha tomado essa multa de alguns milhares de reais e falou, não vou pagar por causa disso, disso e disso, e mais. Quem faz essa afirmação, né, que jumbos e robots são listados como exemplos de equipamentos, não é o Ministério da Fazenda, é o texto da empresa. Então, né, Rize, até chamei a atenção aqui nesse ponto, que às vezes os alunos acham que a gente não confere a lista de referências biográficas. Mas o leitor atento, né, igual eu, estou aqui aprendendo, relembrando o que é jumbo, o que é robot, é uma coisa que chama atenção, né? Vocês concordam? Que o Ministério da Fazenda, preocupado em fazer essa definição, falei, não, da onde? O que essas meninas arrumaram? Então, sugestão, é só retirar isso daí, que não tem problema nenhum, tá? Que Viviane, Oi, pode só falar. Um minutinho, deixa eu ver. Tem, não sei se fechar uma cortina aí, porque o rostinho de vocês a gente não tá vendo, tá tudo escuro. Vou fechar aqui. Tá. Espera aí um pouquinho. Aí pode continuar, Rize? Aí aqui o site, né? Vocês citaram assim corretamente com relação às normas, está na lista lá de referências bibliográficas, né? É um PDF simples, é um documento público, enfim, mas o ponto é que não precisa de ser citado aqui, né? De ser referenciado, porque este é um conhecimento geral da área. Muito bem. Chamar a figura 4. Aí aparece o Ministério da Fazenda, também, né, desnecessário. Sugiro utilizar outra referência ou simplesmente tirar isso, tá? Porque, igual eu falei, o que vocês citaram aqui, né, é um conhecimento geral. Então, não precisa de, né, colocar a fonte. Figura 8, né, legendas devem estar em português. Sempre que a gente tem o cuidado de escrever em inglês, a gente passa tudo para inglês. Então, se a gente está escrevendo em português, vamos tomar o cuidado também de passar todas as legendas para português, porque é um legado que vocês deixam para a universidade. Depois, como professores, eu vou utilizar, né? Como professora, eu vou utilizar o trabalho de vocês junto com os alunos, né? E não necessariamente, né, para que eles façam a disciplina ou leiam um trabalho, a gente vai exigir que saibam inglês. Hoje tem Google Tradutor, a gente sabe, mas aqui eu estou colocando mais a questão do cuidado mesmo de passar, né, essas legendas para o português. Ok? Essa frase aqui, eu entendi o que vocês quis dizer, ela só está mal escrita, aí eu destaquei, né, vocês vão receber lá e vão ter a oportunidade de reescrever a frase. Figura 8, está com baixa resolução, se possível, melhorar a figura 8. E esse ponto aqui eu acho importante, o que está de vermelhinho lá embaixo. Quando vocês falam, né, aqui só para contextualizar, os apontamentos realizados são direcionados para o CCO automaticamente, armazenando estes dados em banco de dados e garantindo, assim, a segurança das informações. Como vocês tiverem esse cuidado, né, de estudar para fazer o script e também para propor, né, a leitura por caracteres, essa palavra segurança em ciências de dados, ela significa uma coisa diferente do que vocês quiseram dizer aqui, ou pelo menos diferente do que eu entendi. Segurança de dados tem a ver quando as informações estão embaralhadas ou criptografadas, e eu entendi, né, que nesse ponto aqui, vocês quiseram dizer que não haveria erros de digitação, né, que os apontamentos realizados são direcionados para o CCO automaticamente, né, armazenando estes dados em um banco de dados, garantindo assim que não haverão erros de digitação. Então, sugiro fazer, porque
segurança, né? Se a gente for pensar em ciências de dados, quando a gente fala em segurança de informação, é se alguém interceptar esses dados no meio do caminho e não conseguir fazer a leitura. Eu acho que não é o caso, né? Vocês não estão... esse caminho do ponto que o dado é gerado até o CCO, né, ele não necessariamente esses dados vão estar criptografados, mas eles vão estar livres daqueles erros absurdos que eu comentei lá no início. Porque o apontamento, ainda assim, é humano, né? Então, você, eventualmente, a depender, né, da solução que você está empregando naquela mina, você pode gerar apontamentos equivocados e depois ter que trabalhar com isso lá na frente, eliminar esses erros. Não está livre, né? O sistema ele não está livre de produzir erros humanos ainda. Então, aqui eu sugiro, nesse trabalho em especial, toda vez que vocês falam em segurança das informações, eu acredito que vocês quiseram dizer que é um dado livre ou pelo menos menos susceptível a erros de apontamentos manuais. O que vocês têm a comentar sobre isso? Nesse caso aí também, tem a questão de manter esses dados num lugar até para posterior acesso, sabe? Sim. Então, tipo, a pessoa tem uma possibilidade de acessar esses dados posteriormente. Sim, então, mas é diferente da gente falar que são dados seguros, no caso... Sim, concordo. Nesse sentido, que não são dados criptografados. Então, assim... Faz todo sentido isso que você está falando mesmo. Então, eu acho assim, como é um trabalho desenvolvido, né? Igual vocês estudaram essa parte de ciências de dados, vocês mudarem essa palavra, porque quando a gente fala segurança, a gente sempre pensa em criptografia. Pelo menos quando fala em segurança de dados, eu penso em criptografia, embaralhamento. Tá? Aí ficaria bom, talvez, a Viviane, garantir a manutenção das informações, né? Sim, ou então garantir que você vai ter sempre esse dado disponível, um histórico, né? Porque papel se perde facilmente. Aí, Lucas Las Casas, né? Ele quiser fazer... mãozinha aí. Aí pode interromper, porque eu não vejo as mãozinhas levantadas, não. Por favor. Ah, sim. Não, só para complementar aí com o que você está falando, talvez o termo mais apropriado seria persistência da informação, que quando a gente fala nessa questão de ter um dado que a gente vai poder consultar ele no futuro, que ele é durável e que ele é confiável, a gente está falando de persistência de informação dentro de ciência de dados, tá? Tá, ótimo. Aí era só isso mesmo. Isso. Então, aí eu chamei atenção porque é uma palavra que vocês usam muito e que eu acho que pode gerar dúvida ou confusão, sabe? Não, ótimo. Obrigada, Viviane. De nada. Aí vamos ver aqui mais. Deixa eu ver. Aqui só também, quando vocês fazem essa definição aqui, utilizando essa referência, né, do Parmenter de 2010, só para manter a coerência. Então, olha só, indicadores chaves de resultado, aí tem o outro, que é indicadores de resultado. Indicadores de performance e o outro, indicadores chaves de desempenho. Então, assim, se indicadores chaves um é indicadores de resultado e o outro indicadores chave de resultado. Indicadores de desempenho e o outro é indicadores chave de desempenho. Entendeu? Para mostrar já no português que uma coisa está linkada com a outra. Porque aqui vocês mudaram o nome, né? No lugar de usar desempenho, usaram a palavra, né? A portuguesada performance, que é desempenho, é sinônimo de desempenho, mas aqui utilizar desempenho para dar essa coerência para o leitor. Entendi. Tá? Ok. Aí aqui certinho, nenhum comentário. Muito bem. Metodologia. Aí, Thaís, vou fazer uma pergunta para você, mas eu vou parar até de compartilhar minha tela e vou pedir para você ir lá na sua apresentação, naquela imagem que você tem dos desenhos, dos fluxogramas, que eu achei bem didático aquilo dali, bem interessante. Ô, Riz, eu falo, viu? Ainda mais que eu peguei esse trabalho...
Eu tô deixando. Se eu ver que tá passando demais, aí eu faço assim, Viviane, fica Tá. outros, pode ficar tranquilo. Aí você chama a minha O que atenção. você está falando está muito pertinente, tá? Enquanto Ainda mais, só completando rapidinho aqui, como elas precisaram dar uma acelerada na defesa, né? Eu tive uma correção só, porque normalmente vai e volta e corrige de novo. Aí eu falei, olha, vamos deixar na Viviane, o que passou ela vai ver, porque não ia ter tempo. É um trabalho assim que as meninas fizeram em dupla e faz todo sentido elas terem feito esse trabalho em dupla, que a gente sempre fala para os alunos de TCC, porque é realmente um trabalho muito robusto. Então, que deu muito trabalho para ser dividido por 2, 3, 4 pessoas, né? Então, daí, né, a proposta do que é feito, do que elas observaram lá na mina e da sugestão de metodologia. Aí, lendo o trabalho de vocês, né, gente, antes da gente conversar aqui, eu entendi que vocês fizeram 2 coisas bem diferentes, que dava 2 TCCs, inclusive. A primeira foi trabalhar em cima do script, para tirar o emprego do estagiário, né, danadas? Que como que eles vão agora, os estagiários que ficavam ali, né, trabalhando com esses índices chaves de desempenho, mas enfim, daqui foi só uma piada que eu fiz, mas vamos voltar para o sério. Vocês fizeram 2 coisas bem diferentes. A primeira foi fazer o script, para o script produzir os índices chaves de desempenho, bacana. E a outra coisa que vocês fizeram foi pegar as partes diárias que está no papel e propor que, no lugar de uma pessoa digitalizar aquilo, né, você utilizar tipo um celular ali para tirar uma foto, que aí o software que vocês utilizaram, que é o Textract, né, Textract da Amazon, esse software, ele ia capturar esses dados da parte diária e a partir daí vocês, né, iam utilizar até como input do próprio script que fizeram, né? Mas foram 2 coisas assim, daria para vocês fazerem um TCC só focando no script do Python ou um TCC só focando nessa tecnologia do OCR. Então eu acho que vocês, né, andaram ali, né, fizeram 2 coisas paralelas. Então, por exemplo, vamos focar, Thaís, nessa proposta atual. O que acontece hoje? Não, nesse slide, isso. Aí tem a parte diária, né, que é feita lá pelo operador, bonitinho, trabalhando, anotando o que ele está fazendo com caneta e papel. Esse papel, ele vai para a central de controle, para ser digitalizado pelo estagiário, digamos assim. Isso vai virar um banco de dados. Aí vai o desenvolvimento da mina, né? Pegar esses dados e fazer fórmulas no Excel, fazer conferências para retirar aqueles inputs absurdos que o operador escreveu, né? De maneira lá rápida e anotou errado. E aí essas pessoas vão produzir os KPIs, que são aqueles números que depois vão chegar à conclusão se aquele número tá bom ou não para a operação, certo? Aí eu te pergunto, o que significa essa seta amarela aí que vai da parte diária para o desenvolvimento de mina? Eu fiquei pensando nisso. Essa seta amarela quer dizer que o setor de desenvolvimento de mina, ele recebe também a parte diária para fazer a conferência dos bancos de dados. Então, ele recebe o banco de dados já pronto, digitalizado, e digitado, no caso, e ele pega a parte diária digitalizada e faz essa conferência, porque às vezes tem alguns dados que não fazem sentido. Tipo, como você sabe quais frentes, quais são as informações, né, os bancos, então você consegue fazer essa conferência. Esse dado não faz sentido, esse operador está com o nome errado. Então você faz essa conferência porque o CCO digita e o setor de desenvolvimento confere. Entendi. E é esse ponto, né, Viviane, que a Thaís falou, o CCO digita. Então, como é uma pessoa que digita, eles têm algumas regras que eles respeitam para digitar. E nem sempre é revisão do desenho é a forma que eles planejam para fazer o banco de dados geral ali da mina toda, entendeu? Entendi. Então, se o desenvolvimento de mina falar, faz assim, nem sempre eles vão fazer do jeito que a gente quer, entendeu? Entendi. E, por conta disso, a gente tem que pegar a parte diária e ficar conferindo para ver se essas informações estão corretas. Então, o que a Thaís disse. Entendi. Então, tem um retrabalho aqui
Isso significa retrabalho mesmo. Tá. Aí, Maria Inês, não sei o que tá. A Thaís eu escuto bem, você eu escuto mais ou menos, mas eu entendi tudo que você falou. Quando você falar, não sei, aproximar um pouco mais o microfone, só para ficar mais claro, mas eu entendi tudo que você falou. Então, a seta significa o retrabalho, às vezes de você conferir, não, realmente esse dado aqui é do primeiro turno, aí você olha lá, não, o operador digitou errado, esse operador é do segundo, enfim. Beleza. Então, até bom que isso vai servir de gancho para fazer outro comentário que eu vou fazer lá na frente. E a metodologia que vocês fizeram para o trabalho, isso daí, ó, que vocês estão colocando aí na tela, é o ideal. Por exemplo, você tem a parte diária, aí você tem a leitura por, né, digital de caracteres, aí essa leitura, né, vira o banco de dados, mas vocês fizeram vocês fizeram duas coisas paralelas. Primeiro, vocês estudaram o problema, né, de digitalizar mais facilmente essa parte diária, e depois tem um script. Ou seja, o script de vocês não teve como input o que foi gerado pelo OCR, né? Então, quando vocês escrevem isso na metodologia lá do trabalho, o leitor entende, ou ele é levado a entender que vocês vão utilizar os outputs do OCR como inputs no Python, lá no script. Mas não foi isso que vocês fizeram. Então, isso daqui vocês colocam lá no trabalho, que isso é o ideal para o futuro, quando tiver as duas coisas integradas. Mas vocês fizeram atividades paralelas no trabalho de vocês, que daria 2 TCCs, né, complementares, mas diferentes. Isso, correto. Tanto que nos trabalhos futuros é algo que a gente sugere, que é associar. Isso. E propõe o OCR, mas não foi o foco do nosso TCC. Uma avaliação prévia poderia ser feita um TCC em cima disso. Isso. A metodologia que vocês usaram, eu até escrevi aqui no meu papelzinho, que vocês sabem que eu ainda sou uma mulher de papel. Aí eu coloquei aqui, ó, uma caixinha, tá escrito aqui, ó, análise, não dá para ler, não. Não, analisar a análise da proposta do modelo atual, aí vocês foram para o script. Aí depois vocês fizeram outra caixinha, análise lá, né, das partes diárias, e depois OCR. Então, assim, eu sugiro que vocês apresentem isso até como 2 fluxos separados no trabalho, porque foi isso que vocês fizeram. Tá? Então, muito bem. Aí, com relação ao script, eu acho que é uma solução até madura para o atual momento, que poderia até ser... talvez tenha não sei se vocês fizeram um grupo de controle para ver se ele estava produzindo dados corretamente, mas me pareceu bem coerente, e o que eu quero focar agora é na tecnologia do OCR que vocês utilizaram. Aí, Maria Inês, vai lá na parte diária do operador. Por favor. Isso. Maria Inês, essa não é a letra do operador. Essa é a sua letra ou a letra da Thaís. Vocês duas têm letra muito bonita. Sim. Não tem? Concordo. Vocês já tiveram experiência de pegar uma parte diária? Já. Então, esse que é o ponto que eu quero colocar para vocês. Uma parte diária bonitinha desse jeito aí, eu acho que é até mais fácil para o Textract, né, retirar os dados dela, né, porque tá aí canetinha certinha, um alinhamento perfeito, né, da letra de vocês. Assim, a ideia, o conceito é bacana, só que a execução, né, diferente do que eu falei do script, do Python, a execução hoje, do jeito que vocês se proporam, ela é praticamente inviável, porque até onde, né, eu estudei, e eu falo assim até onde, porque essas coisas mudam muito rápido, os softwares que existem para esse tipo de leitura digital, né, eles ainda têm muita dificuldade com a caligrafia humana. Então, vocês até apontam lá no trabalho, por exemplo, ele interpretou o 1 como 7. Teve um negócio assim. E isso até o professor, quando a gente está corrigindo a prova de matemática, quando o aluno não faz aquele risquinho embaixo assim do 7, às vezes a gente interpreta como professor o 1 como 7, ou vice-versa, o 7 como 1.
dependendo como a pessoa digita. Então, a pessoa digitava lá, né? Digitava não, escrevia no papel. Primeiro turno, né? Turno 1, e o software lia como 7. Aí dava erro, porque não tem 7 turnos, só tem 4. Então, assim, o que eu vejo assim como uma contribuição técnica que eu daria mais nessa fase assim de desenvolvimento dessa solução, né, que eu não sou programadora, mas eu ainda consigo demandar algumas coisas, é que a parte diária do jeito que ela é feita para o operador, ela não é adequada para ser lida por um software. Você, considerando a tecnologia de hoje, vocês teriam que utilizar uma guia de alinhamento do papel, que são aquelas bolotinhas ou quadradinhos que fáceis da leitura capturar, porque na hora que você tem uma guia, a foto ou o celular consegue tipo ajustar ali, né, o tamanho do papel e fazer o que vai ser lido. E para contornar esse problema da caligrafia, porque a gente sabe que uma pessoa, igual vocês não estão sugerindo aqui, eliminar a parte diária. Então, vocês vão ter que, já que vocês querem utilizar o OCR, porque acreditam que vai ser uma coisa melhor, né, para a produção, vocês vão ter que fazer uma adaptação dessa parte diária para uma coisa que seja de bolinha para o operador marcar, até para ficar mais fácil para o software ler. No lugar dele escrever que ele está no primeiro turno, 1, aí você vai ter lá turno e 4 bolinhas. 1, 2, 3, 4. E ele marca, preenche a bolinha 1. Porque para o software ler é muito mais fácil e vocês vão perder muito menos partes diárias e ter muito menos trabalho com programação. Entendeu? É até uma estratégia a ser adotada mesmo, até uma ideia que você está dando, né? É uma coisa também que é interessante, Viviane, nesse caso, é a questão da tabela. O espaço, quando você escreve na parte diária, o que necessitaria de um treinamento do operador, o espaço aqui para escrever, a escrita não pode estar na linha, porque senão isso dá um problema também. A leitura pode ser comprometida. Então, seria necessário ter um treinamento mesmo com os operadores para ensinar eles, olha, você não pode escrever desse jeito. E não é um treinamento de uma vez e acabou, né? É um treinamento constante ali, porque senão a gente vai passar a ter problema sempre. Então, existe essa problemática mesmo. Você queria falar? Isso é impraticável. Uma vez, a Risa, assim, que é professora, a gente exige que os alunos escrevam, não é bonito não, gente, é legível. Legível, tá lindo, maravilhoso para a gente se estiver legível. Mas olha o nível de cobrança que vocês vão ter, né, para um operador. Além de operar bem essa máquina, eu ainda vou ter que escrever bonito, tipo assim, né? E nas condições, às vezes, no ambiente noturno, em cima de uma prancheta, né? Não sei muito bem as condições. Então, assim, eu acho que o problema aí não é o operador, é a parte diária que não está adequada para a tecnologia que vocês estão sugerindo. Viviane, o Lucas está querendo falar depois que você terminar a sua fala. Não, pode interromper, porque senão eu não paro, não. Pode concluir, Viviane. Vamos pontuando rapidinho. Também uma outra questão é que o Amazon Textract, ele também associa inteligência artificial, né? Que é a questão de que ele aprende continuamente. Então, a gente também pode associar ali o script de forma que dizer, a gente tem as horas podem ir de tal, de 0 a 24. Então, se aparecer uma informação assim assado, tipo, ele vai mostrar que é um erro. Ele vai mostrar que é um erro. Então, corrige para tal coisa. Esse tipo de informação, sabe? E ele vai aprendendo continuamente, entendeu? Então, entendi. Tem essa questão também. Pode falar, Lucas. Só trazendo um pouquinho de insight, né, de mercado e também explicando um pouquinho, porque eu que pedi para as meninas para fazer assim, bem garrafal, bem bonitinho, né? Mas por quê? Em muitos cenários, né? E assim, eu trabalho com ciência de dados, eu trabalho com o Amazon Textract, eu já ofereci para clientes. Em muitos cenários, o que a gente chega no final não é uma ferramenta 100% automatizada. Justamente porque vai ter cenários onde a pessoa escreveu errado, vai ter cenários onde a letra não ficou legível, e aí a gente passa por um fluxo de validação manual.
o que geralmente a gente busca é esse fluxo de validação manual reduzir muito. Então, acho que isso foi uma coisa assim que eu não trouxe tanto esse insight para as meninas, no que eu estava orientando elas, meio porque eu pensei, tá, eu acho que isso é uma coisa um pouco mais futura, uma coisa um pouco mais avançada, né? Mas aí, só para dar essa visão para vocês também, que assim, geralmente a ideia é, vamos empregar um fluxo aqui que vai reduzir, sei lá, a validação manual por 50%, 70%. Isso já traz um benefício muito grande para a empresa. Com relação essa questão do porquê que eu pedi as letras bem garrafais, é que quando a gente vai fazer uma prova de conceito, né, geralmente a gente pega um caso bonito para mostrar para o cliente, olha, isso aqui é o que dá para fazer se tiver tudo bonito, e geralmente a gente também pega um caso feio e mostra, ó, isso aqui é o que dá problema, né, se não tiver tudo muito bem estruturado. Como o foco do trabalho das meninas era muito mais essa parte do script, da transformação dos bancos de dados, eu mesmo que orientei elas, falei, olha, faz um cenário bonito só para vocês mostrarem a ferramenta, mostrar o que dá para fazer com ela. Aí é só para dar um pouquinho de insight aí em cima disso tudo, gente. Aí pode seguir. E até um ponto, se você pensar que a gente pode usar a ferramenta para reduzir o trabalho da pessoa que vai digitar, entendeu? Uhum. Tem uma redução de trabalho aí, né? Porque ela só vai pegar ali e vai assim... Sim, mas porque você está olhando do ponto de vista de quem vai digitar e de quem vai escrever. O trabalho é maior ou menor, uma vez que agora vai ter essa preocupação adicional de escrever bonitinho? Não, e ainda mas operar a máquina. necessariamente a gente vai ter que fazer os treinamentos para ensinar a pessoa a escrever, mas não necessariamente vai precisar ter essa cobrança tão constante assim, entendeu? Vai ter treinamento, mas já vai ajudar a pessoa que vai estar digitando, porque ela não vai ter que digitar tudo. E também tem a questão que a gente até cita lá no nossas sugestões, né, de solução de problema, que seria realmente, igual a Viviane falou, de criar uma parte diária que seja adeque melhor à ferramenta. Então, você pode fazer uma parte diária que vai exigir menos que o operador tenha que digitar certinho. Talvez, sei lá, tenha os nomes que ele tenha que marcar. Então, talvez seja uma forma que a ferramenta consiga ler e captar as informações de uma forma mais simples. Então, assim, é um processo que a gente mostra a potencialidade dele, mas que ele deveria ser feito vários ajustes para que ele chegue num cenário perto do ideal. Que ideal nunca vai ser, porque vai ter as falhas humanas sempre, mas seria, em tese, isso. Seria uma proposta para... Que ainda merece estudos, né? Gente, se eu dar só um pitaco aqui, isso que o Lucas falou, e as meninas também, igual, esse formulário, para adequar para a ferramenta, tem maneiras muito simples de você modificar esse formulário e diminuir o máximo possível do escrito do operador. Igual você falou, Viviane, marcar um xizinho ou coloridinho na bolinha ali, colocava de tal hora a tal hora, entendeu? E aí você adequa, né, a leitura desse formulário para isso. Isso já, eu assim, a leiga aqui falando, né, gente? Mas eu acho que já eliminaria assim, uma quantidade enorme de erros, né, de leitura do software para esses formulários. Isso é uma coisa simples, vamos falar, né? Se a gente pegar, é muito mais simples você mudar um formulário daquilo que você precisa ainda do manual, né? Porque a gente sabe que tem muitos equipamentos que não têm a tecnologia digital embarcada, né? Então, o manual ainda precisa funcionar. Além do treinamento que a Maria Inês falou, mas eu acho que, igual a Viviane falou, a letra, gente, pedir para melhorar a letra é uma coisa quase impossível. Então, a gente tem que facilitar que o operador ele consiga preencher sem se preocupar com isso, né? O máximo que ele vai preencher ali é o nome dele. Ou então, se já existe uma tabela também de sempre os mesmos operadores, já faz ali a listinha, ele só marca a bolinha de quem que é ele ali, né? Isso. Eu acho que isso é um outro ponto que facilitaria muito, mas igual como elas falaram, né? Igual o Lucas mostrou, né? Tem que fazer um primeiro cenário, senão, como diz, o trabalho delas vira, como até você mesmo falou, vira quase uma dissertação de mestrado. Né? Mas mostrando que tem essa possibilidade, né? De melhorar tudo para que cada vez mais haja menos erros. Isso até eu mesmo, né, que, igual eu falei, né, gente, estou aprendendo um pouquinho dessa parte aqui de programação com vocês, consigo ver que mexendo
no humano facilita para o programa, né? Como diz, para a inteligência artificial trabalhar com aquilo, né? Então, resumidamente, né, vocês colaboraram bastante, é isso que eu queria observar, assim, que eu senti do trabalho de vocês, assim, foi excelente, as duas propostas, como eu falei, né, vocês fizeram duas coisas, que foi o desenvolvimento do script em Python e a proposta, né, dessa leitura das partes diárias pela ferramenta de OCR, então foram duas coisas. Aí, o que eu modificaria, né, um trabalho como todo, é a conclusão, porque eu acho que o script no Python foi muito bem sucedido, atingiu os objetivos, mas eu acho que essa tecnologia ainda de utilizar o OCR ainda carece de desenvolvimento, de esses pequenos ajustes, né, que ela seria bem mais imatura com relação à implementação imediata, do que o script em Python, por exemplo. Sim. Marina, uma coisa que eu fiquei em dúvida, que eu até anotei aqui, é porque vocês sempre falam OLAP produção e OLAP horas. O que é OLAP? Eu não sei o que é isso, não. É um banco de dados mesmo, é a forma que eles chamam. OLAP? Na vida real. Aí a gente se inspirou. OLAP? Quem que tá chamando banco de dados de OLAP? Quem? A Mina? Não entendi, você falou baixo. Honestamente, eu não sei por que eles chamam. Aí a gente se inspirou só na vida real mesmo. Posso procurar saber e te falar depois. Você sabe, tem um monte de palavra que Mina e Lucina usa que a gente fica assim, mas de onde veio? Só Deus para saber, né? Essa é nova. Essa é nova para mim. Inspirou na vida real. Ô, Viviane, às vezes é horas. Não é de horas não. Eu não sei, não. Mas mina tem umas coisas assim mesmo. Eu lembro que quando eu trabalhava numa mina X, como diz as meninas, né? Aí todo mundo falava escavadeira shovel, né? Que é aquela que trabalha de frente para a bancada. Shovel, 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 shovel. Aí veio um gerente que era do Nordeste, ele tinha um sotaque diferente e falava shovel no lugar de shovel. Aí todo mundo do nada começou a falar shovel, 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 shovel. Então tem uns negócios assim em Minas que às vezes a gente fala assim. Não, e tem outros casos assim, interessantes. Aí, OLAP, eu falei, Marinês, se você descobrir, você me fala, viu? Porque mas aqui, fiquei curiosa. No trabalho que a gente cita nas nossas referências, tem um deles que fala OLAP também. Me parece que isso é da ciência de dados, não, Lucas? Alguma abreviação de, não sei, alguma rotina? Pior que eu desconheço, vou até dar uma pesquisadinha rápida aqui. Alguém falou alguma coisa. O Lucas falou aí, o outro Lucas. Deixa eu ver. OLAP é a capacidade para manipular e analisar um grande volume de dados sobre múltiplas perspectivas. As aplicações OLAP são usadas pelos gestores em qualquer nível da organização para lhes permitir análises comparativas que facilitem a sua tomada de decisões diárias. Bom, se for isso, eu sugiro que você tire essa palavra, porque isso chama atenção para uma coisa assim, você fica, gente, o que é isso, meu Deus, que eu não sei? Tá. É uma coisa, deve ser muito importante, porque ela nem explicou o que é, já era para me saber, né, o que era o OLAP. Deixa só a planilha de produção, né? Tira como diz, o colocar o nome ou tirar não vai alterar absolutamente nada. Desvia a atenção, você fica assim, o que é isso, meu Deus do céu? Eu só mantive mesmo porque em outra referência eu vi sendo utilizado. Aí eu mantive. Da mesma forma, sabe? Era um banco de dados baixado de um servidor, tal, de horas, era uma coisa do tipo. Ô, Marinês, mas se vocês quiserem manter também, pode até pegar essa definição que o Lucas colocou aí, e no texto, na hora que você fala a primeira vez sobre o OLAP, colocou o que significa. Aí também fica explicado, não tem necessidade de retirar também, tá? Tá certo. Bom, meninas, então era isso. Eu fiz outras anotações, mas vou enviar para você, para os seus orientadores também, né? Eu vou finalizar os meus comentários, parabenizando, né, todos os envolvidos. Foi um trabalho monumental. Eu fico muito admirada pela coragem que vocês tiveram em aprender uma nova linguagem,
em aprender uma área de conhecimento que conversa com a engenharia de Minas, mas que vocês não tiveram aulas na universidade, né, para isso, para fazer esse trabalho de conclusão de curso. E vocês correram atrás desse conhecimento, viram, né, que tem muita coisa para aprender, que é muito legal e que vocês dedicando tempo, horas, vocês conseguem sim trazer soluções tecnológicas para a área operacional, né, que vocês atuam. Então, assim, só elogios mesmo, e o que eu falei é para deixar esse trabalho ainda melhor. Se vocês não fizerem alteração nenhuma, ele já está excelente. Então, parabéns, Maria Inês e Thaís, não só pelo trabalho de conclusão de curso, mas pela trajetória acadêmica que vocês têm dentro da UFMG. Tá bom? Então, um beijo, e eu passo a palavra novamente para a professora Rízia. Obrigada, Viviane, pelas palavras aí, por todo o apoio aí ao longo da nossa caminhada e hoje também aí na banca. Agradecemos muito, Viviane. Obrigada, Viviane. Com certeza as meninas vão levar todas as suas considerações para melhorar o trabalho, igual eu falei, né? Como o tempo de correção que elas me mandaram nisso, mano. Eu falei, nós temos que defender. Eu falei, o quê? Como assim? Aí eu falei, ó, vai uma correção e a gente passa para o Lucas também, vai duas, e o resto que ficar, a Viviane tem certeza absoluta, como você sempre faz, que vai fazer uma leitura muito criteriosa, o que passou batido, ela vai achar. E as meninas vão corrigir para ficar realmente, igual você falou, né, Viviane? Para mim, então, né, gente? Que, assim, é igual eu falo, a gente como engenheiro de Minas, a gente sempre sabe um pouco de tudo, né, gente? Senão também a gente não é engenheiro de Minas, né? Então, para mim foi muito bom relembrar um pouco dessa parte da área de desenvolvimento na mina e essa parte, então, de programação que realmente eu assumo todo mundo que meus alunos sabem disso, não é a minha praia, né? Mas um pouco eu consegui entender, não vou falar que eu sei programar, porque não sei mesmo, tá, gente? Isso daí fica a cargo do Lucas para verificar com as meninas, mas a gente consegue entender o que foi feito, né? Que eu acho que é o principal, né? E como você falou, o trabalho delas é muito bem feito. Depois vou olhar com elas e com o Lucas, eu acho que vale a pena, mesmo sendo, como você falou, é um ponto de partida para alguma coisa para melhorar, mas pensar talvez publicar, seja numa revista daqui mesmo, um congresso. Eu sempre coloco, a Marinês sabe disso, né? O trabalho dos alunos, eu acho que se tem uma parte que vale a pena, sempre deve ser publicado para inspirar outros também, em outros trabalhos, né? Ô, Lucas, vou passar para você, se quiser fazer algum comentário, alguma uma consideração aí com as meninas, do excelente trabalho que você fez com elas, tá? E já agradecendo muito, né? Porque quando a Marinês veio me pedir para orientar, aí ela falou do pai, falei, deixa eu te contar uma coisa. A parte da engenharia eu até oriento, mas programar em Python não vai ser possível, não. Isso daí eu não tenho condição de avaliar absolutamente. Ela falou, não, mas a gente já tem. Eu falei, então tá bom. Então vamos embora, né? Então vamos ver. Tá, a palavra é sua, viu, Lucas? Obrigado, Rízia. Eu só vou fazer uma pequena correção, assim, não precisa me parabenizar, porque, assim, o crédito é completamente das meninas, assim, orientei elas ali no que eu sabia de Python, né, no básico ali, e instruí elas, olha, dá uma pesquisadinha nisso, dá uma pesquisadinha naquilo, mas, assim, o trabalho mesmo de pegar a linguagem, de aprender, de desenvolver, foi todo delas. Eu fiquei próximo ali, né, mais para tirar dúvidas, né, apoiar em uma coisa pontual ou outra, mas assim, novamente parabenizar as duas aí, porque eu sei que principalmente para alguém que não é da área de computação, né, pegar e aprender uma linguagem de programação assim numa janela de tempo tão apertada e desenvolver um trabalho de tamanha complexidade não é fácil não, viu? É algo assim que poucos alunos conseguem chegar nesse nível assim de qualidade e excelência, né? E falando um pouquinho, aí vai
um pouquinho aí também da minha experiência que eu já tive com áreas de engenharia, né? Geralmente, quando a gente pega uns códigos assim, aí eu vou falar porque eu sou de computação, gente, tem que provocar. Mas quando a gente pega códigos assim que são de outras áreas, né? Principalmente engenharia e matemática, geralmente são os códigos difíceis de entender, uns códigos que não são muito bem estruturados e é muito contrário do que elas fizeram. Então, elas fizeram um código bem claro, um código bem sucinto, bem objetivo. Então, assim, eu já peguei, revisei o código com elas para dar uma garantida ali que não tinha nenhuma brecha, nenhuma falha. O código delas estava muito redondo, muito bem elaborado, e elas conseguiram trazer toda essa questão, né, do mundo de ciência de dados e programação para dentro da engenharia, e quando a gente vê isso acontecendo, é realmente algo de brilhar os olhos, né? Mas no geral é só elogios aí que eu tenho mesmo, gente. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Ô, Lucas, muito obrigada, viu? Não, mas a gente sabe a função de orientar, né? É sempre igual você falou, né? A gente está ali para uma coisa a mais que não deu certo, igual no seu caso, de verificar, porque realmente elas se dedicaram muito, né? Aprender uma linguagem. Quando a Marinês e a Thaís vieram me falar, eu falei, ó, mas vocês têm certeza, gente? Vai dar tempo, né? Né? Aprender e criar. Não, professora. E a gente sabe, elas são duas alunas muito dedicadas, né? Então, assim, a gente também, como orientador, né, Viviane, a gente sabe aonde que o aluno consegue chegar, né? Tem hora que a gente tem que dar uma brecada, alguns falam, ó, menos um pouquinho, porque não vai dar. Então, não, outros falam assim, vai mesmo, vai que você vai dar conta. E as meninas são assim mesmo, né? Então, assim, eu sempre fico muito feliz quando eles defendem, né, Viviane, a gente como professora, a gente sempre sabe que a gente tem um pedacinho ali, seja pequenininho, seja grande, mas um pedacinho da gente está naquela formação, né? Então, eu queria agradecer muito vocês dois. Quero saber se alguém da nossa plateia virtual quer, né, parabenizar, falar alguma coisa com as meninas, né? Antes eu pedir para todos darem depois uma saída da sala, porque a gente precisa deliberar a nota das meninas. Mas aqui, ó, tem uma mãozinha levantada aqui, eu não sei de quem que é que não está aparecendo para mim. O André Lubeni. Oi, André, pode falar. Bom dia a todas, né, professoras, né, Viviane, Rízia, as graduandas já, né, parabéns aí pelo trabalho. Valeu. Quando eu vi essa chamada aí da professora, né, sobre a apresentação de vocês, fiquei bem curioso. Eu sou entusiasta também da programação, né, inclusive meu mestrado profissional também é usando linguagens de programação voltadas para disponibilizar aí um código open source para simulação de desmonte de rochas, né? Estou fazendo junto com o professor Douglas, então parabéns. Vejo que realmente, né, tem alguns pontos para serem ajustados, como a professora Viviane ressaltou, né, no dia a dia ali de campo, para a turma ali, né, o simples às vezes é complicado, mas vão em frente, né? Os trabalhos futuros aí são promissores, e se de alguma maneira eu puder, né, ter acesso também, vou procurar aplicar aqui, né, na onde eu estou. Ainda uso esse parte diária, né? Então, maximizar aí o uso da mão de obra aqui, né, e tirar essa repetição, né, por qualquer porcentagem que seja, igual o Lucas mencionou, já é ganho, né? Usar o intelecto das pessoas aí para gerar valor, não para, né, alguma coisa que uma máquina pode fazer. Então, realmente aí parabéns para todo mundo, todos os envolvidos, tá bom? Obrigada pelos elogios aí, André. Ok. Obrigado pela participação também. Obrigada, André. Mais alguém, gente, tem alguma coisa que queira falar? Tem mais um? Não, tem mais mãozinha, não. Não? Mariana, eu acho. Mariana. Ah, Mariana levantou. Pode falar, Mariana. Bom dia, gente. Tudo bem? Não sei se estão conseguindo me ouvir bem. Estamos sim. Ah, beleza. Quero dar parabéns para as meninas. Conheço as duas desde o início
do curso aí, em momentos diferentes, né? E sou bastante amiga delas. E esse trabalho foi muito bem feito, acompanhei um pouquinho do processo delas, né, na confecção, TCC e tudo mais, e eu vejo muita importância nisso, né, no assunto, porque onde eu trabalho a gente mexe com partes diárias, a gente vê as dificuldades que a gente tem às vezes em pegar os dados, né, tem que conferir muitas das vezes, às vezes a gente vê lá, beleza, na planilha tá de um jeito, aí no banco de dados está de outro, aí você vai checar a parte diária do operador, tem essa dificuldade para ler, como já foi dito. Então eu vejo que é muito promissor o uso, né? E eu espero que em algum momento a gente já veja essa aplicação nas minas aí. Queria só parabenizar mesmo, vocês arrasaram, gente. Obrigada, Mari. Obrigada, Mari. Obrigada, Mariana. Mais alguém, gente? O João. O João está Obrigada, falando ali João. no chat. Vocês são muito queridas, viu? Estou assim, impressionada com o público da, né, Viviane? Tem uns que tudo bem, igual vocês falaram, algumas pessoas ficam meio com medo de ter muita. Apesar, gente, que a plateia é virtual, não precisa ter medo, né? Você só vê bolinha. Igual 100 pessoas ali, não tem que ter medo da plateia virtual, não. Mas eu fico muito feliz por vocês. Eu sei que vocês são muito queridas, a turma de vocês é muito unida, né? Mais alguém, gente, tem alguma coisa para falar? Não? Então, gente, eu vou pedir, né, que os convidados e vocês também, meninas, saiam, dê uns 5 minutinhos para a gente, tá? Aí depois, quem quiser pode voltar. Viu, Marinês? Você também, qualquer coisa eu te mando aqui no WhatsApp, mas 5 minutos é o suficiente, que a gente tem que deliberar se vocês vão passar ou não, entendeu? Tá bem. Tá bom, mas eu só queria agradecer também a presença de todo mundo, os nossos amigos, colegas que puderam nos prestigiar, e agradecer imensamente a orientação sua, Rita, e do Lucas nesse trabalho, e a Viviane ter aceitado esse convite. Ela não pôde ser nossa orientadora também, mas essa participação foi importante para a gente. Então, a gente só queria agradecer a todo mundo que pôde comparecer mesmo. Faço das palavras da Thaís as minhas, gente. Obrigada aí, viu? Tá, eu vou parar a gravação, tá, gente? Depois a gente retoma para poder discutir a nota, tá bom? Combinado. E Rízia, Sim, posta no canal do Demin. A Viviane já está aqui, não preciso nem dar um jeito de passar para ela pastar. Não, Marinês, pergunta a Viviane. Todas as minhas defesas online, eu copiei, passei o link, a Viviane postou. Praticamente só tem os meus orientantes da Rízia naquele canal. Eu vi isso no canal, exatamente. Não é, Rízia? Eu falo com os outros, gente, me manda, né? Porque a gente tem administradores do site, mas a gente precisa que o orientador envie o vídeo para a gente postar. Só tem meu e da Rízia, pode observar lá. Não, eu acho, gente, que tem que postar. Você entendeu? Isso daí é o fechamento de um trabalho. Estou falando agora para vocês e os outros alunos que estão aqui. E vocês têm que ter uma maneira, ainda mais, infelizmente, como a gente não está podendo, né, dar os abraços no final, que é muito bom, que eu sinto muita falta, mas pelo menos vocês podem ter isso guardado, né? Então, eu acho que é importante. Disponibilizar posteriormente, né, para outras pessoas acessarem, assistirem. Exatamente. E depois da correção também, tá, gente? O André está perguntando, o TCC de vocês vai para o banco de dados do DEMIN. Todo trabalho científico da universidade, ele é público, então ele vai ficar lá depois da correção, exatamente para inspirar outros com as sugestões de futuros trabalhos, ou para auxiliar no trabalho mesmo de quem está nas empresas, né? Então, aqui, eu vou parar a gravação e vou pedir a todos para, por favor, se retirarem da sala.